Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo aqui no The Deep Dive. Hoje, o tema é daqueles que afetam a gente direto em casa, no escritório, qualidade do ar. Mais especificamente, a umidade. Ah, sim. Um ponto super importante. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente se baseou num material bem completo, um guia e ranking de 2025 da MyBest sobre umidificadores de ar. Uma fonte excelente. A nossa missão aqui é entender para que eles servem, como é que a gente escolhe o melhor para cada situação e, claro, dar uma olhada em alguns modelos que se destacaram. Bom, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Perfeito. E é um tema relevante mesmo, porque olha, a umidade do ar mexe com tudo, né? Desde a pele, a garganta, até a respiração. Se o ar está muito seco ou muito úmido, isso pode piorar alergias, deixar a gente mais vulnerável, enfim. E existe um nível ideal, né? A fonte menciona isso. Sim, existe. Entidades importantes tipo o CDC americano e o CBS britânico, eles apontam para uma faixa ali entre 40% e 60% de umidade relativa. Hum, 40 a 60%. Isso. E o interessante é que nessa faixa, tanto o nosso corpo funciona melhor para se defender, quanto muitos vírus e bactérias têm mais dificuldade para sobreviver e se espalhar. Até o mofo, que gosta de umidade, fica mais controlado. Ah, então não é só questão de conforto, é saúde mesmo. Exatamente. É criar um ambiente assim menos propício para esses problemas. O fascinante aqui é como um aparelho relativamente simples pode ter um impacto tão significativo no nosso bem-estar, né? Faz todo sentido. Bom, então, a função básica a gente já entendeu: aumentar a umidade do ar. Mas na prática, para o dia a dia, quais são os benefícios que as pessoas mais sentem? Olha, os mais imediatos são aqueles alívios chatos, sabe? Pele seca, lábio rachando, olho irritado. Muito comum no inverno, com um aquecedor ligado ou em lugar de clima seco. Ah, sim. Aquela sensação de tudo repuxando. Isso. E também ajuda com garganta seca, irritada, sabe? Aquela tosse seca que não passa, principalmente de noite. E para quem já tem rinite, sinusite, asma, manter a umidade certinha pode aliviar bastante, porque as vias aéreas ficam menos irritadas. É por isso que se fala muito em usar no quarto de bebê, de criança, né? Exato. Bebês, crianças, idosos, eles podem ser mais sensíveis a esse ar seco. Ajuda bastante no conforto deles. Entendido. Ok, benefícios claros, mas aí vem a parte, talvez mais complicada. Como escolher? O Guia da MyBest detalha vários pontos e tem muito modelo diferente no mercado. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Sem dúvida. É aqui que a gente precisa pensar um pouco mais. Um dos primeiros pontos, bem prático, é o tamanho do reservatório de água. Que tem a ver com quanto tempo ele funciona direto, autonomia. Exatamente. Quanto maior o reservatório, mais tempo ele fica ligado sem precisar encher de novo. E a fonte até dá umas dicas, né? Tipo, para usar a noite toda, umas 8, 12 horas talvez, um reservatório de uns 2,5 litros para cima seria bom para não ter que levantar no meio da noite. Isso, em intensidade baixa, é claro. E se a pessoa mora num lugar muito seco ou quer uma umidificação mais forte por mais tempo, aí modelos com 4, 5, 6 litros podem ser mais adequados. Parece lógico. E junto com isso tem uma função que você mencionou que é quase essencial, o desligamento automático. Ah, essa para mim é fundamental. Primeiro, segurança, né? Evita que o motor fique rodando sem água, o que pode superaquecer, estragar o aparelho ou até pior. Sim, um risco desnecessário. E depois é pura praticidade. Imagina ter que ficar de olho se a água acabou, principalmente de noite. Ninguém merece. E claro, ajuda a conservar o aparelho, economiza energia. É verdade. Outra coisa que aparece muito hoje é a função de aromatizador. Usar óleo essencial junto com um umidificador. Parece ótimo, né? Umidade e cheirinho bom? Parece, mas aqui tem um alerta importante que a fonte faz e é bom reforçar. Óleo essencial só pode ser usado se o aparelho for feito para isso. Ah, não é qualquer um? Não mesmo. Geralmente, esses modelos têm um compartimento separado, pequenininho, só para colocar o óleo. Pingar direto na água do reservatório principal, isso pode danificar o plástico, corroer peças, entupir tudo. Entendi. Então tem que checar se tem o lugar certo para o óleo. Exatamente. E outra coisa,
mesmo usando certo, alguns óleos podem ser fortes demais para crianças, para quem tem alergia ou até para pets. Tem que escolher bem e observar se não causa nenhuma irritação. Boa dica essa da sensibilidade. E falando em tecnologia, a maioria desses modelos que a gente vê por aí são ultrassônicos. O que isso quer dizer na prática? Boa pergunta. É a tecnologia mais comum hoje. Basicamente, tem uma plaquinha de metal lá dentro que vibra muito, muito rápido, numa frequência que a gente não ouve, ultrassônica. Uhum. Essa vibração quebra a água em partículas minúsculas, formando aquela névoa fininha e fria que sai do aparelho. E quais as vantagens disso? Duas principais. Geralmente são bem silenciosos, o que é ótimo para usar no quarto, e gastam menos energia que os modelos antigos que esquentavam a água para fazer vapor. Ah, e como a névoa é fria, não tem risco de queimadura, mas seguro com criança por perto. Ah, entendi. Bem mais moderno e seguro, então. E já que a gente falou de criança, a análise foca bastante em modelos infantis. Além do design, que costuma ser mais bonitinho, o que mais eles têm de especial? A iluminação é bem comum nesses modelos. Muitos têm uma luz suave, às vezes que muda de cor ou que dá para ajustar a intensidade. Funciona como uma luz de presença, sabe? Ajuda a criança que tem medo do escuro, deixa o quarto mais aconchegante. Tipo um abajur integrado. Isso. E alguns vão além, com interatividade. Tem modelo que a superfície é tipo uma lousa para a criança desenhar. A ideia é fazer o aparelho ser mais amigável, menos cara de médico e mais parte do ambiente da criança. Para integrar melhor na rotina, né? Faz sentido. Outra função que quase todo umidificador tem é o controle da névoa, poder ajustar a intensidade. Por que isso é útil? À noite no quarto, talvez queira algo mais suave. Para não ficar úmido demais também, né? Exatamente. O controle permite ajustar a intensidade para a necessidade do momento e do lugar. Isso otimiza o conforto, economiza água, energia e, o mais importante, ajuda a evitar o excesso de umidade, que também não é bom. É achar um equilíbrio. Isso levanta uma questão importante sobre como otimizar o uso. Sim, esse equilíbrio parece ser a chave. E para um uso bem específico, a fonte até fala de umidificador para carro. É verdade. São os modelinhos portáteis, pequenos, geralmente ligados no USB, feitos para encaixar no porta-copos. Para quem fica muito tempo no trânsito, talvez. Exato. Ou em viagem longa, o ar-condicionado do carro resseca muito o ar, né? Então ajuda a aliviar aquele desconforto nos olhos, na garganta. Mostra como o mercado tenta cobrir todas as bases, né? É verdade. Ok, já vimos bastante sobre como escolher. Que tal a gente olhar agora para alguns exemplos reais que a análise da MyBest destacou? Em vez de só listar tudo de cada um, talvez focar no que cada um tem de diferente, de interessante. Ótima ideia, ajuda a visualizar melhor. Por exemplo, o App Airflow, um dos primeiros do ranking. O que chama atenção nele? Pelo que a análise indica, ele parece ser um bom pacote completo. Tem 4 litros, que dá uma autonomia boa, umas 12 horas. É ultrassônico, silencioso, tem o desligamento automático, luz que vira abajur, lugar para aroma, bivolt. Parece bem versátil para uso geral. Parece um bom coringa. E o G-Tech Allergy Free, qual o foco dele? Esse o nome já meio que entrega, né? Allergy Free. Mas o destaque principal que a análise aponta é ele ser super silencioso. Ah, interessante. O que é fascinante aqui é o foco no silêncio. Sim. Com 3 litros, autonomia de umas 10 horas, também ultrassônico e com controle de névoa, ele parece ser muito bom para quarto, especialmente para quem tem sono leve ou para o quarto do bebê, onde qualquer barulhinho incomoda. Faz sentido. E o da Black Plus Decker, o Air 1000? Ele tem um diferencial na qualidade da névoa, é isso? Exatamente. Ele tem um reservatório um pouco menor, 2,5 litros, mas dizem que a autonomia chega a 20 horas. E o ponto-chave é um filtro que, segundo a marca, eliminaria 99,9% das impurezas da água. Ah, então a névoa sairia mais limpa. Isso é interessante para quem se preocupa não só com a umidade, mas com a qualidade do que está sendo jogado no ar. Pois é. E ele também tem as funções básicas, desligamento automático, controle de névoa e o LG Touch, o que ele traz de novo. Esse parece ir mais para a linha da tecnologia e do design. Tem boa capacidade, 4 litros, 15 horas de autonomia.
mas o diferencial é o painel touch, a iluminação LED que dá para personalizar e uma saída dupla de névoa que gira 360 graus. Ah, para espalhar melhor a umidade. A ideia é essa, distribuir de forma mais uniforme no ambiente. E também tem o difusor de aromas. Vemos focos diferentes aí. Tecnologia, pureza, silêncio. E na linha infantil, além daquele GTEC silencioso, temos o outro app, o Airflow U2 e o da Fisher-Price. O que eles trazem de lúdico? O app Airflow U2, mesmo com 2,3 litros, promete uma autonomia enorme, até 23 horas. E o toque divertido são adesivos para a criança customizar. Vem com tema de fundo do mar, parece. Ah, que legal! E o da Fisher-Price? Esse vai ainda mais longe na interação. Tem um reservatório grande, 3,4 litros, autonomia que pode ir de 12 até 48 horas, dependendo do uso. Mas a grande sacada é a superfície para a criança desenhar com canetinha, tipo lousa mesmo. Nossa, 48 horas é bastante. E a criança pode desenhar nele. Bem diferente. Sim, e os dois, tanto esse WAP quanto o Fisher-Price, têm a luz noturna, o compartimento para essência, desligamento automático, reforçando aquela ideia de ser funcional e divertido ao mesmo tempo. Se conectarmos isto ao quadro geral das necessidades infantis, faz todo sentido. Fica bem claro, então, que a escolha vai depender muito do que a pessoa prioriza, né? Se é autonomia, silêncio, filtro, tecnologia ou se é para o quarto da criança. Mas não adianta escolher bem se não usar e cuidar direito, né? Nossa, absolutamente. Esse é um ponto crucial. O uso correto começa com o básico. De preferência, usar água filtrada ou destilada. Isso evita que minerais da água da torneira se acumulem no aparelho e sejam liberados no ar. Certo. E não encher demais o reservatório. Isso, respeitar o limite máximo, ajustar a névoa para a necessidade real sem exagerar e, se não for automático, lembrar de desligar quando a água acabar. E a limpeza? A análise bate muito nessa tecla. Parece ser o ponto mais crítico. E é mesmo. Talvez o mais importante para garantir que o aparelho seja um aliado da saúde e não o contrário. A regra geral é limpar toda semana, ou até mais vezes se perceber qualquer sujeirinha, limo ou cheiro estranho. Toda semana? Dá um trabalhinho, então. Dá um pouquinho, mas é essencial. O processo é: desliga da tomada, esvazia toda a água que sobrou, lava bem o reservatório, pode ser com água e sabão neutro. Para desinfetar melhor, uma solução de água e vinagre branco, meio a meio. Deixar agir uns minutos e enxaguar muito bem. Vinagre branco ajuda. Ajuda bastante a matar germes e remover depósitos minerais. Depois, limpar a base, o bico por onde sai a névoa, qualquer peça que dê para alcançar. Se tiver filtro, seguir o manual, geralmente é limpar com pano úmido. E o passo final, importantíssimo, secar muito bem todas as peças antes de montar de novo. Ah, secar bem para não ficar úmido e criar mofo ali dentro? Exatamente. Qualquer umidade que fica ali é um convite para mofo e bactéria crescer. E aí o umidificador, que era para ajudar, acaba jogando isso no ar. Credo. Então, não limpar direito transforma o aparelho num problema de saúde. Anula os benefícios e pode até causar ou piorar alergias e problemas respiratórios. Limpeza rigorosa não é luxo, é necessidade. Entendido. E onde colocar um aparelho no cômodo? Faz diferença? Faz sim. O ideal é uma superfície plana, estável, de preferência mais para o centro do cômodo e não encostado na parede ou em móveis, principalmente de madeira. Isso evita que a umidade se concentre num ponto só e cause mancha ou mofo. E longe de aquecedor, ar-condicionado ou ventilador, para não atrapalhar a distribuição da névoa. Dicas valiosas essas. E como sempre acontece, ficam algumas dúvidas comuns, né? A análise aborda algumas. Uma clássica: umidificador ajuda a refrescar o quarto? Deixa mais frio? Essa é muito comum. Mas a resposta direta é: não. O umidificador não é ar-condicionado. Ele não baixa a temperatura do ar. Mas e aquela névoa fria dos ultrassônicos? Ela pode dar uma sensação leve e momentânea de frescor se pegar na pele, principalmente se o ar estiver muito seco, por causa da evaporação. Mas é muito localizado, não chega a resfriar o ambiente de forma perceptível. Para isso, só com climatizador, ventilador ou ar-condicionado mesmo. Entendido. Mito desfeito. Outra pergunta importante: quando que o umidificador pode fazer mal para a saúde? Já falamos da limpeza, mas tem mais alguma coisa. O principal risco, além da falta de limpeza, é o excesso de uso. Lembra da faixa ideal de 40% a 60% de umidade?
Lembro. Se o aparelho ficar ligado tempo demais ou numa intensidade muito alta, principalmente num lugar que já não estava tão seco assim, ou que é mal ventilado, a umidade pode passar desses 60%. E aí, Aí vira um problema também. sim, ambiente úmido demais é perfeito para mofo, ácaros, bactérias, que são gatilhos para alergia e problema respiratório. Então, moderação é fundamental. Alguns modelos mais chiques têm até um sensor, um higrômetro, que mede a umidade e desliga sozinho. Mas na maioria é preciso usar o bom senso, talvez até ter um higrômetro separado para monitorar. Então, o que tudo isto significa é que o perigo está na sujeira e no exagero, limpeza e moderação. Perfeitamente resumido, é isso. Um umidificador bem escolhido, bem usado e principalmente bem limpo é ótimo. Se não, pode virar dor de cabeça. Certo. Então, vamos recapitular nossa conversa de hoje. A gente viu os benefícios dos umidificadores, né, para respirar melhor, para a pele, para o conforto geral, principalmente contra o ar seco. Falamos dos pontos-chave para escolher: tamanho do reservatório, autonomia, a importância do desligamento automático, do controle de névoa e o cuidado com funções extras, como aromatizador ou as luzinhas e desenhos dos modelos infantis. Sim, e vimos exemplos práticos com modelos do mercado, né? WAP, GTEC, Black, Plus Decker, Elgin, Fisher-Price, cada um com seu foco: silêncio, filtro, tecnologia, interação. Exato. E fechamos reforçando a necessidade de usar corretamente, com água filtrada de preferência e a limpeza semanal rigorosa, para garantir que ele só traga benefícios. Foi uma ótima visão geral, conectando o técnico com o prático, os benefícios e os cuidados. Pois é. E para a gente terminar, pensando em tudo isso sobre controlar um pedacinho do nosso ambiente, que reflexão final a análise nos provoca? Olha, talvez seja pensar de forma mais integrada, sabe? A gente falou muito de umidade, que é super importante, mas ela é só uma parte da história da qualidade do ar dentro de casa. Então a provocação é: como a gente pode juntar isso com outras coisas? Por exemplo, como o umidificador, que a gente usa mais no frio ou em lugar seco, conversa com um purificador de ar, que tira poeira e alérgenos, ou com um desumidificador, que a gente pode precisar no verão ou em lugar úmido. Pensar no sistema todo. Exato. Em vez de pensar só no aparelho isolado, como a gente pode ter uma visão mais completa para criar um lar realmente saudável, o ano todo adaptado para cada casa, para cada pessoa. Considerando como a qualidade do ar interior afeta o nosso bem-estar diário, como podemos pensar na gestão da umidade como parte de uma estratégia mais ampla para um lar saudável? Excelente ponto para a gente continuar pensando em como melhorar nossos espaços para o nosso bem-estar. Bom, muito obrigado a você pela atenção a esta análise detalhada. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedora e a gente se encontra na próxima exploração aqui no Deep Dive. Até lá!